Gente, boa tarde. Me chamo Larissa, para quem não me conhece, e eu sou formada em serviço social, sou especialista em família e políticas públicas e vou ministrar para vocês a gestão de políticas, programas e projetos sociais. Então, espero agregar com vocês bastante conhecimento de forma didática para que a gente possa trazer uma leveza para essa disciplina, tá? Então, vamos começar. A nossa disciplina ela vai ser dividida em módulos e nesse primeiro momento, nesse primeiro módulo, a gente vai tratar do serviço social e gestão social. Então, de que forma o serviço social ele está inserido na gestão social? Né? De que forma isso agrega no nosso fazer profissional, no nosso dia a dia, na execução dos nossos serviços, né? Então, a gente vai trazer esses aspectos introdutórios do serviço social inserido na gestão social e abordar os conceitos, concepções, a forma que isso se desenvolve e as competências do assistente social dentro desse contexto. Nesse sentido, a gente vai abordar primeiramente o serviço social e suas competências gerenciais, tá? E para isso a gente tem que entender, a princípio, o que se fundamenta a profissão enquanto regulação. O que regula a nossa profissão? Que é a Lei 8.662, de 93, que regulamenta a profissão, que norteia a gente contra as nossas atribuições privativas, o que é pertinente ao assistente social dentro do seu fazer profissional, né? E também temos o Código de Ética Profissional, que ele nos norteia quanto aos nossos deveres e o que nos é vedado dentro desse exercício profissional, né? E esse código de ética, ele traz o âmbito da ética norteadora desse exercício profissional na questão de executar, mas de forma efetiva, de forma que a gente não adentre aos serviços de outras profissões, de forma que a gente não faça ações que prejudiquem os terceiros, ou seja, a gente traz para esse âmbito ético a defesa intransigente dos direitos humanos, dos direitos das pessoas, dos cidadãos, e fazer essa defesa de forma limpa, de forma justa, igualitária e trazendo a equidade para esse fazer profissional, tá bom? E aí, o que esses dois marcos regulatórios da nossa profissão têm em comum? Né? Os dois surgem em um momento de rompimento do serviço social com o serviço social conservador. O que é o serviço social conservador? Aquele lá de trás, trazido pela Igreja Católica como um serviço social voltado para a caridade, voltado para ações benevolentes, de ajudar o próximo em um momento necessitado, de ajudar ao indivíduo num momento focalizado sem abranger o todo social, sem abranger o contexto em que ele está inserido, mas sim tratando dele de forma imediata, resolver aqueles problemas de forma imediata. É fome que ele está passando? Vamos dar cesta básica e vamos ajudar de forma paliativa. Não resolve o problema, mas está sempre ali reproduzindo e alimentando aquela pobreza, né, da população, tanto pobreza em termos financeiros, como pobreza em termos de conhecimento, em termos de emancipação política. Então, diante disso, para que a gente entenda melhor essas competências gerenciais do assistente social, dentro do serviço social, é importante que a gente tenha como base esse contexto histórico em que essas características estão inseridas. Que contexto era esse? É esse contexto de rompimento do serviço social conservador para a passagem de um serviço social mais técnico, mais voltado para a teoria, para o fazer técnico operativo, voltado para as metodologias que vão resolver de forma efetiva as demandas que nos são ofertadas, que chegam até a gente. E aí, diante disso, a gente tem que o serviço social, face à política desenvolvimentista, lá voltada para a década de 50, com Getúlio Vargas, que trouxe aquele ideário de desenvolvimento do Brasil, desenvolvimento econômico, que fique bem claro, né? E que nesse desenvolvimento econômico social não estava inserido, né? O serviço social, ele vê nesse momento, tanto pela questão do apelo das massas trabalhadoras, que exigiam por melhores condições de trabalho, exigiam por melhores condições de vida, moradia e questões alimentares, né? Então, esse apelo da massa trabalhadora trouxe para o serviço social um contexto de
impor a hegemonia do serviço social conservador, né? Foi aí um momento de ruptura, questão de surgiu um movimento de reconceituação do serviço social. O que é esse movimento de reconceituação? Reconceituar o serviço social de forma que ele deixe aquela imagem caritativa de lado e passe a assumir uma imagem técnica, uma imagem que é construída dentro da academia, com teoria, com todo o acervo teórico que vai nortear a profissão e o fazer profissional lá na intervenção, né? Para que esse fazer profissional é tido lá do contexto filosófico, com autores renomados, com autores que têm concepções sobre a realidade social, e essas concepções vão ser inseridas dentro da intervenção do assistente social diante do seu exercício profissional, tá? Então, tem-se essa ruptura do serviço social conservador, é esse o contexto histórico das características gerenciais, né? E tem-se, então, como a imagem aqui mostra, a gente tem de um lado a assistência social e do outro lado o assistencialismo, né, o assistencialismo comandado pela Igreja Católica, que traz um serviço social benevolente, e do outro lado, a assistência social, que trata a profissão como uma profissão técnica operativa, uma profissão que vai resolver as necessidades da população de forma interventiva, diagnóstico da realidade social para poder se intervir, de uma forma que a gente estude todo o contexto que o indivíduo está inserido, e não só focalizada em um momento imediato, mas no momento de mediação, né? A gente vai transformar o serviço social imediato, trazido pela Igreja Católica, em um serviço social de mediação, mediação entre Estado e sociedade. É aí onde o assistente social está inserido, aquela correlação de força entre capital e trabalho, né? Então, as massas trabalhadoras de um lado e o capitalismo de outro, e o assistente social inserido no meio para mediar essa força. Nessa perspectiva, o serviço social, aos poucos, ele vai logrando maior sistematização técnica e teórica, né, de suas funções, alcançando definir áreas preferenciais de atuação, né? Então, depois que o serviço social ele rompe com aquele caráter benevolente, passa a ter dentro da academia noções de sistematizações teórica, onde a gente vai construir todo o nosso arcabouço teórico de aprendizado para poder intervir na realidade, ele vai conseguir definir quais são as suas preferências de atuação, né? Seja no âmbito privado, seja no âmbito público, porque ele é uma profissão liberal. E aí, já adentrando nas características gerenciais do serviço social, a gente tem que a gestão das políticas sociais, ela significa a gestão e direção da coisa pública, né? O que é a coisa pública? É a coisa ofertada para o coletivo. Então, o serviço social ele tem essa característica de gerência dessa coisa pública. Esse exercício de administrar e conduzir deve garantir o acesso da sociedade a benefícios e serviços de natureza pública. Então, o papel mediador do assistente social, ele vem dentro desse caráter de gerenciamento, ele consegue garantir à população, aos cidadãos, o acesso aos seus direitos, o acesso aos direitos sociais, acesso aos direitos políticos, aos direitos de bem-estar, né? Então, como é que se dá esse acesso? De que forma acontece essa mediação? Pela forma da gestão social. Gestão social nessa correlação de diálogo entre a sociedade civil e o Estado, onde a sociedade civil vai organizar suas necessidades, prioridades para poder passar para o Estado, o assistente social está mediando essa relação, né? Então, essa forma de gestão das políticas sociais, ela deve garantir esse acesso aos direitos, né, de forma efetiva, de forma que todos os cidadãos tenham acesso aos benefícios e serviços ofertados pelo Estado. E aí, diante desse contexto, se faz necessário analisar a gestão como um fenômeno sócio-histórico, né? Ele não é focalizado num momento só, não é focalizado no indivíduo isolado da sociedade. A gente tem que analisar todo o contexto em que o indivíduo está inserido, compreender como uma expressão da totalidade social. Ou seja, aquele indivíduo, aquele cidadão que esteja necessitando da intervenção do assistente social, ele não é sozinho no mundo, ele não está isolado do mundo,
ele faz parte de todo um contexto. Então, a gente tem que passar a entender e analisar esse contexto para poder intervir de forma mais eficaz, entendeu? Assim, a gente pode observar as possibilidades e os limites das políticas sociais, né? Ou seja, em outros termos, a gestão das políticas, programas e projetos sociais não se autonomizam dos contextos históricos em que se realizam. Ou seja, não dá para elaborar projetos sociais focalizando no indivíduo sozinho. Não dá para elaborar projetos sociais focalizando no indivíduo aquém da sociedade. Se ele está inserido num contexto, seja um contexto familiar, um contexto social e coletivo, a gente vai estudar através de diagnósticos, de, de, de investigação social, para que a gente possa entender o que se passa na vida dele, em todos os setores da vida dele. Então, diante disso, a gente vai entender o que ele necessita de fato. Ele necessita passar pelo CRAS, ele necessita passar pelo CREAS, ele necessita passar por quais serviços da rede de setor, a rede de socioassistência social, né? Então, a gente vai começar a entender isso analisando o todo, analisando não só o indivíduo como uma pessoa isolada, mas o contexto todo em que ele está inserido. E assim, Torres e Lanza considera a gestão das políticas sociais como um dos principais campos de trabalho do assistente social. Por quê? Aí a gente começa a entender, voltando um pouquinho ao início da aula, sobre a questão em que contexto que a lei da regulamentação está inserida, né? E as discussões sobre a origem da profissão social. A origem da profissão era que ela era tida como principal foco da Igreja Católica para ajudar as pessoas carentes, era tida como caridade. Então, era esse o contexto do início da profissão. Então, por que que hoje a gestão de políticas públicas é um dos principais campos de trabalho do assistente social? Porque é nesse campo que ele começa a trabalhar a emancipação política do cidadão. Esse cidadão que se torna participativo, se torna ator principal da formulação de políticas e projetos sociais, porque ele participando de forma a contribuir e dizer quais são as suas principais prioridades, as suas principais necessidades, ele vai participar da formulação das políticas sociais para ele, para que está sendo ofertado para ele e para todo o coletivo, né? Então, esse campo do assistente social traz esse contexto de mediação entre sociedade civil e Estado para que se possa formular melhor as políticas públicas. Assim, a gente tem, dentro da lei que regulamenta a profissão, o artigo 4, que ele traz essa competência do assistente social voltada para a gestão social. Né? Dentro desse inciso 1, ele traz a elaboração, implementação e execução e avaliação de políticas sociais junto a entidades e órgãos da administração pública direta e indireta, empresas e entidades e organizações populares. E no inciso segundo, ele traz a elaboração, coordenação, execução e avaliação de planos, programas e projetos que sejam do âmbito do serviço social, com a participação da sociedade civil. Então, aqui a gente vê que essa lei que regulamenta a profissão, ela é importantíssima nessa questão do rompimento do serviço social conservador. O serviço social em que, que aquele assistente social era tido apenas como um sujeito que prestava solidariedade de forma caritativa, né? Então, aqui, nessa elaboração e coordenação de projetos e programas sociais, ele traz a participação da sociedade civil. E isso só foi possível com a Constituição Federal de 88, que trouxe a participação popular como um dos eixos fundamentais da sociedade democrática, né? Então, essa participação ela vai fazer com que a sociedade participe diretamente e indiretamente da execução de programas e projetos que vão ser necessários para atender às suas demandas. Então, desse modo, a gente traz os autores como Cardoso e Fagundes, que eles concluem que os profissionais assistentes sociais gestores, eles devem aliar seus princípios éticos profissionais aos princípios norteadores dos trabalhadores. Ou seja, a gente tem dentro do Código de Ética Profissional a defesa intransigente dos direitos sociais, dos direitos humanos, e sempre atrelado à força que está menos... ao segmento menos fortalecido dentro
dessa luta de classes. Tem o capital e tem o trabalho. Quem é o menos favorecido? É o trabalhador. Então, a gente tem que voltar nossos esforços éticos, profissionais, para nortear e garantir o acesso desses trabalhadores a direitos sociais, a direitos civis, políticos e também a programas e projetos sociais que vão atender às suas demandas, como já foi dito anteriormente, né? E aí, para termos o processo de gestão, o papel de politizar e dar visibilidade aos interesses da população usuária do país, sabendo que não basta tão somente a alta qualidade técnica do nosso trabalho, pois corremos o risco de sermos bons gestores despolitizados. Então, o que que isso quer dizer? Né? A questão de politizar e dar visibilidade aos interesses da população. É questão de emancipação política. Né? Eu vou trazer um exemplo que é bem clássico. Não é aquela questão de dar o peixe, mas de a gente ensinar a pescar. Então, o serviço social conservador, ele dava o peixe. Né? Ele focava em ações focalizadas que eram imediatas, né? Resolviam um problema no momento, né? Então, trazia, por exemplo, cestas básicas, traziam remédios para a população carente no momento e não se fazia nada para resolver o todo, para resolver o problema definitivamente, de forma trabalhada, de forma pensada e estudada. Né? Então, esse serviço social de agora, a gente traz a questão da política, de politizar o cidadão, para fazer com que ele entenda o seu lugar dentro da sociedade. Ele entenda que a participação social dele é importante para ele ter os seus direitos atendidos. Então, o nosso dever enquanto assistente social gestor é orientar, é nortear essas pessoas a conseguirem garantir os seus direitos e a gente vai garantir o acesso aos direitos. Né? E através desses direitos eles lutarem por si próprios para que o governo atenda às suas necessidades e demandas. Então, a gente vai mediar essa relação entre sociedade civil e Estado de forma politizada, através da emancipação política dos cidadãos. E aí, para tanto, o exercício da profissão requer um profissional informado, crítico, culto e atento ao mundo contemporâneo, ou seja, compete na gestão e elaboração de projetos, avaliação de programas e projetos sociais, a capacitação de recursos, é, gestão de pessoas, socializando informações e conhecimento, propondo novos serviços e ampliando o espaço do serviço social. Ou seja, para que o serviço social, o profissional de serviço social, ele atue dentro da gestão de programas e projetos sociais, ele tem que ser informado, crítico, ou seja, obter conhecimento social, conhecimento de todo a teoria que ele aprendeu na academia, né? E essa teoria a gente vai trazer para a gestão de forma de que essa intervenção seja efetiva, uma intervenção voltada para a tecnicidade, né, do fazer profissional. E para isso a gente tem que ter a capacitação de recursos humanos. Esses profissionais eles têm que ser o tempo todo capacitados, porque a realidade não é estática, ela é dinâmica, ela vai mudando. Então, por isso que a gente tem que entender a gestão social num contexto sócio-histórico, né? Porque cada contexto ela é elaborada de uma forma. Em cada sociedade é uma forma, em cada lugar, em cada território. Para isso, o assistente social ele tem que ter todo esse conhecimento, né? De território, de história, de tudo. E aí a gente entende que os assistentes sociais na gestão de política pública, eles atuam como articuladores, como eu falei anteriormente. Ou seja, articuladores e negociadores dos interesses das classes subalternas, né, por intermédio do Estado, para atender e responder de maneira efetiva às condições essenciais ao exercício da cidadania. Ou seja, a gente vai garantir o acesso desse cidadão aos seus direitos e mediar essa relação entre Estado e sociedade. Né? E nessa mediação, a gente conta com a participação social. E tem diversos mecanismos de participação social, como os conselhos, os órgãos deliberativos, como conferências municipais. Essas conferências nada mais são do que órgãos de participação para que a sociedade leve as suas demandas e a gente leve até o governo para que eles sejam atendidos de forma efetiva.
Dessa forma, para finalizar esse primeiro momento, a gente compreende que o gestor público ele deve ter competência teórico-metodológica, ou seja, ter todo um arcabouço teórico que a gente aprendeu na academia para poder intervir metodologicamente na realidade. Ético-política, a gente não é nada sem o nosso código de ética, porque é ele que norteia a nossa profissão, para que a gente possa trazer a defesa intransigente dos direitos dos cidadãos, de forma que a gente garanta o acesso desses cidadãos aos direitos, a gente tem que agir de forma ética, né? Tem que também ter competência política, porque a gente como ser humano politizado, a gente politiza o outro também. Né? A gente garante que esse ser humano se emancipe e passe a ser o autor principal da sua trajetória de vida. Né? E, assim, a competência da sociedade e de seus grupos e indivíduos. Né? E trazendo essas competências teórico-metodológica, ético-política e técnico-operacional, a gente vai intervir de forma mais eficaz na realidade.